Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o maior poder do mundo. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, que são as células. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos às 9 horas da manhã, que é o culto de ensino das Sagradas Escrituras. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o maior poder do mundo. Eu quero compartilhar com você uma palavra, porque muitas pessoas, elas buscam este poder. Elas querem este poder. Elas tem uma sede pelo poder. Ouça o que eu irei ler em Colossenses, capítulo 2, verso 15. Isso aqui refere ao Senhor Jesus. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Em Mateus 28, verso 18, diz assim: todo poder, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Refere-se ao Senhor Jesus. Jesus, ele é detentor de todo poder no céu e na terra. Ele conquistou pela sua obediência ao eterno Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas, elas buscam o poder. E dentro desse assunto sobre o maior poder do mundo, conta-se a história de uma mulher que fazia tudo para alcançar o sucesso. E assim ela agia na escola, ela agia na empresa. Onde fosse a sua área de ação, ela não tinha limite. Ela usava das artes mágicas, da feitiçaria, do encantamento. E esta mulher, ela colocou os olhos na propriedade do vizinho. E ela então contrata o maior feiticeiro para vencer aquele homem e comprar aquela propriedade por um X valor. Só que o macumbeiro exigiu uma quantia muito alta para ela fazer aquela mandinga e ela alcançar o seu intento. E ela, como estava muito desejosa daquela propriedade, ela pagou o valor estipulado. Só que decorrido 15 dias, o feiticeiro voltou, dizendo para ela: eu não pude fazer aquele trabalho que você me pediu. E está aqui o seu dinheiro de volta. Eu disse: não, mas eu não posso aceitar. Você não é o bruxo mais poderoso aqui? Ele falou assim: mas atrás dele existe um homem. Existe um poder maior. E esse poder, quando aquele seu vizinho, ele é protegido por um poder maior. E essa mulher então ficou curiosa. E ela quis descobrir. E ela foi atrás, e ela começou a estudar as Escrituras e descobriu que o maior poder não é dos feiticeiros, não é dos homens, não é dos encantadores, mas é do Criador dos céus e da terra, Ele que é o detentor de todo o poder. Então o feiticeiro não era o detentor. E eu quero compartilhar com você sobre alguns feiticeiros que a Bíblia relata sobre eles. Alguns encantadores.
A Bíblia registra no livro de Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 8, assim: falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagre, que eu vos acredite, dirás a Arão: toma tua vara e lança diante de faraó, e ela tornará uma serpente. Então Moisés e Arão chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpente. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Esses mágicos aqui, Faraó os tinha como o grande poder, os poderosos. Só que quando Moisés e Arão apresenta diante de Faraó e desmistifica isso, ele revela que existia um poder, tanto que a serpente eles fizeram, camuflaram ali e fizeram aquela enganação, mas as varas, a serpente que Moisés e Arão tinham criado, engoliu aquela serpente. Mas também, no capítulo 8 deste mesmo livro, continua relatando esse embate entre os feiticeiros e os servos do Deus Altíssimo, porque homem nenhum faz milagre. Se você não sabe disso, talvez você acredita em pessoas, seja sacerdote, seja guru, seja pastor, ninguém tem poder. Quem tem poder é Deus. É bom que se diga isso, porque há muitas pessoas iludidas e elas estão como o Faraó e os seus oficiais, acreditando que tem pessoas que têm poder. Ninguém tem poder. Quem tem poder é Deus. Ouça bem o que eu irei ler no mesmo livro, Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim Arão, e estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens, no gado. Todo o pó da terra se tornou piolho, toda a terra do Egito. E fizeram os magos os mesmos, com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não puderam, porque havia piolhos nos homens e no gado. E disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Eu estou lendo estas escrituras aqui e mostrando que esses magos, esses feiticeiros foram desmascarados diante de Faraó e diante dos seus oficiais. Mas o coração daquele Faraó continuou duro. Quantas pessoas que têm acesso à verdade e elas continuam crendo e preferindo a mentira, a enganação, a camuflagem, a dissimulação. Por quê? Por que isso? Será que elas apreciam a mentira em lugar da verdade? Porque querem levar uma vida dupla de engano? Porque Faraó era um destes e muitos dos seus oficiais, porque muitos dos oficiais também converteram, entenderam e passaram a temer o Deus que Moisés e Arão anunciavam. Mas essa história, ela prossegue, ela continua,
texto que vai dizendo aqui, capítulo 9, verso 10, que diz assim: e eles tomaram cinza do forno e apresentaram ao faraó. Moisés atirou para o céu e tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e os animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todo o Egito. Este episódio aqui fala das 10 pragas que o Senhor Deus trouxe sobre o Egito, um grande juízo sobre a terra do Egito por causa da atitude que eles tinham para com os servos de Deus que ali estavam trabalhando, e eles eram explorados, e chegou um tempo em que Deus julga aquele povo. Mas o faraó não queria que aquele povo saísse do domínio. Satanás sempre vai querer dominar as pessoas com engano, com mentira, não permitindo que as pessoas saiam do seu domínio. Mas houve um momento em que esses feiticeiros foram desmascarados, que diz que eles não puderam permanecer diante de Moisés, porque eles adoeceram. E aqui eu quero aplicar essa palavra em muitas situações que hoje acontecem. Há muitas pessoas que usam o nome de Deus como se fosse Deus para enganar as pessoas. Elas adoecem, elas entram em contradição, e muito desses males vêm sobre os seus familiares. Eu não sei se você já atentou para isso, mas há muitas pessoas que elas usam até mesmo o altar de Deus, usam o nome de Deus para extorquir as pessoas, enganando as pessoas. E às vezes a pessoa tem a ideia de assim: até quando? Será por que Deus não julga? Há um tempo em que Deus há de julgar. Mas nessa dispensação, ou seja, para esse tempo, muitas coisas vão ficar reservadas para o dia do juízo. E que não virá o juízo aqui, como veio aqui sobre este povo, em que eles puderam ver aqui, mas a Bíblia registra que na consumação, porque o Evangelho, ele agrega também os justos e injustos, pega tudo. Tem muitas pessoas que infiltram no Evangelho para levar vantagem. Mas Jesus, ele narra uma parábola dizendo o seguinte, que o reino de Deus é comparado uma rede que é lançada e é apanhada peixes de todos os jeitos, todas as qualidades, de todos os níveis, de maneira que os bons serão separados e os ruins são lançados fora, lançados para o monturo, no caso dessa parábola. Isso significa que muitas coisas vão permanecer na surdina, mas na consumação, no juízo final, onde todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Haverá um julgamento justo e imparcial. Talvez você questione qual que é o maior poder. E às vezes você está andando atrás do poder, procurando quem é mais poderoso. Mais poderoso é Deus. Nem o diabo não tem o poder que eles falam que ele tem. O diabo não tem esse poder que muitos atribuem. O poder do diabo é limitado. Compara-se o diabo com um cão que está amarrado na coleira de Deus. Deus o segura. Ele pode agir até onde Deus permite. Poderoso é Deus. Não há homem que tem poder, nem o diabo tem esse poder que eles atribuem.
Ele tem até um poder, mas é limitado, porque Deus é o Todo-Poderoso. Com essas palavras eu quero encerrar essa meditação. Se você tem desejo do poder de Deus, Jesus é o poderoso. Mateus 28, 18 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele despojou os principados, ou seja, despojou os demônios, os principados, as potestades, e os expôs publicamente. E é na cruz que Jesus o venceu. E ele, quem se une a ele, também é vencedor. Nenhum poder do encantamento, da magia, poderá suster. Assim como nessa historinha que eu contei aqui para ilustrar. Quem está guardado pelo Senhor, o inimigo pode até levantar, pode até fazer barulho, mas ele não vai atingir, porque ele tem sobre si a cobertura do sangue do Cordeiro, aquele que venceu, para nos dar sempre a vitória, aqueles que a ele se aliam. Com essas palavras eu quero orar, encerrando, desafiando a conhecer o poder de Deus por meio das Escrituras. Você, ao ler aqui, você vai descobrir quem realmente tem todo o poder, que é o Deus Todo-Poderoso. Bendito Deus e Pai, a Ti a honra e a glória e o louvor, porque Tu criaste todas as coisas para a honra e o louvor do Teu próprio nome. Somos criaturas do Senhor, fomos feitos para louvor do Teu nome, e nos alegra poder fazer isso, unir a criação do Senhor para prestar ao Senhor a devida honra, a glória da qual o Senhor é digno. Abençoa esse telespectador, dá a ele o desejo de conhecer mais deste poder, o poder que é sobre todo poder, que é o poder do Deus Altíssimo. E é no nome do Teu Filho Jesus, a quem Tu delegaste, confiaste o reino. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.